dois candidatos oficiais do bolsonarismo desprezados por seu maior expoente. Um ex-presidente que correu o país para eleger prefeitos e vereadores, mas que hesitou em apoiar nomes sustentados por aliados de peso. Um político que está inelegível e que precisa de muita articulação caso queira voltar a concorrer a algum cargo antes de 2030. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo início de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 8 de outubro de 2024. Dia em que o pastor Silas Malafaia deu uma entrevista para a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, chamando Jair Bolsonaro de covarde e omisso por causa das suas atitudes nas eleições municipais. As críticas não vêm de um apoiador qualquer. Malafaia foi o responsável pela organização de atos nacionais em defesa do ex-presidente em 2024, quando se apertou o cerco das investigações contra o político de extrema-direita que estão em curso no Supremo Tribunal Federal. As críticas de Malafaia se concentraram na atuação de Bolsonaro em São Paulo e Curitiba. Nas duas cidades, o seu apoio oficial é a Ricardo Nunes, do MDB, que tenta a reeleição na capital paulista, e a Eduardo Pimentel, do PSD, na capital paranaense. O PL, partido do ex-presidente, integra a coligação das duas candidaturas e Bolsonaro indicou os vices das chapas. Mesmo assim, o ex-presidente teve um comportamento ambíguo na campanha do primeiro turno e evitou colar sua imagem aos dois candidatos. No mundo político, ele passou a seguinte mensagem: eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo, em cima do muro. No Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declarou: olha, a mulher lá pode usar meu nome. Sinalizou duplamente. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Eu apoio... Você ouviu aí um trecho da entrevista do Malafaia para Mônica Bergamo. Ele se referiu à aproximação entre Bolsonaro e Cristina Grêmio, candidata à prefeitura de Curitiba pelo PMB, uma ex-comentarista da Rádio Jovem Pan que focou sua campanha nas redes sociais e deslanchou nas vésperas da eleição, alcançando o segundo turno. O Malafaia também se refere aos sinais de Bolsonaro ao influenciador Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, que dividiu o eleitorado da direita e da extrema-direita na capital paulista e por muito pouco não foi para o segundo turno, que vai ser disputado entre Ricardo Nunes, o candidato oficial do bolsonarismo, e Guilherme Boulos, do PSOL, o apadrinhado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois que saiu o resultado do primeiro turno, o Bolsonaro disse que vai entrar de cabeça na campanha do prefeito. Seria uma guinada em relação à sua participação no primeiro turno, em que ele mal citava o nome de Nunes publicamente e chegava a elogiar o Pablo Marçal. O Ricardo Nunes não é o meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso e vou ajudá-lo onde for possível. E lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem, é uma pessoa inteligente, tem suas virtudes, não tem experiência, mas faz parte, né? Você ouviu aí o Bolsonaro numa entrevista em agosto ao programa Meio Dia RN, da Rádio Potiguar 96 FM. Para a Folha de São Paulo, Malafaia disse que esses afagos ao Marçal eram fruto do medo do ex-presidente de perder seguidores nas redes sociais, nas quais o influenciador é um fenômeno. Bolsonaro e seus filhos chegaram a trocar farpas com Marçal durante a campanha. Depois disso, Bolsonaro até deu uma declaração aqui e ali criticando o influenciador durante o primeiro turno, mas nunca de forma enfática. Manifestação de apoio expresso ao Nunes, nada. A campanha para o prefeito foi totalmente terceirizada ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cuja administração é sustentada pelo PSD, partido tipicamente de centrão. E o Bolsonaro fez questão de deixar claro que não tem grande apreço pelo Nunes. Numa live às vésperas da votação, o ex-presidente disse que a escolha do apoio ao prefeito foi uma indicação superior, em alusão ao seu partido, o PL. Já falei com o presidente Bolsonaro hoje, estava numa conversa com o delegado Ramagem e com o Hélio Negão, e eles estavam no mesmo ambiente, acabei conversando com ele, vibrou bastante com a vitória dos conservadores aqui em Curitiba, represento, né? Me desejou muita sorte e a gente conversamos muito
brevemente, mas estou aberta a conversar com ele, ele sabe disso, a gente nunca interrompeu conversa, temos o mesmo alinhamento político e, obviamente, que ele tem a dificuldade do partido dele, né? O partido dele, ele sempre disse isso abertamente em entrevistas, em manifestações e tudo, que o PL não é dele, né? O PL tem presidente, ele é presidente de honra. E a gente sabe que Você ouviu aí uma declaração da Cristina Grêmio a um programa da revista Oeste no dia 7 de outubro, um dia depois do primeiro turno. Ela estava dando a entrevista por celular, de dentro de um carro, por isso essas falhas que você ouviu no áudio. O Bolsonaro apoiou oficialmente o Eduardo Pimentel em Curitiba, candidato do PSD, que é vice do atual prefeito Rafael Greca. O Pimentel foi até pedir a bênção de Bolsonaro no hotel em Porto Alegre junto com o governador Ratinho Júnior, aliado do ex-presidente. Ganhou de vice um bolsonarista raiz, o Paulo Martins, do PL paranaense. Mas isso não foi suficiente para o Pimentel ter um apoio entusiasmado do ex-presidente no primeiro turno. O Bolsonaro, inclusive, gravou um vídeo no sábado, véspera da votação, falando que estava torcendo para a Grêmio. Ela se notabilizou usando seu espaço em uma das maiores rádios do país para espalhar desinformação sobre as vacinas na pandemia e também defendendo golpistas presos por invadir os prédios dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. De modo geral, o Bolsonaro tem se engajado bastante na campanha. O ex-presidente viajou a diversas cidades do país na expectativa de alavancar as candidaturas de aliados. Ele está inelegível até 2030, mas continua sendo um relevante cabo eleitoral. Por isso, gravou participação em propagandas eleitorais de rádio e televisão para inúmeros candidatos do seu partido, o PL. Bolsonaro ignorou seus candidatos em São Paulo e Curitiba, mas participou de atos de campanha para aliados em Natal, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Manaus e Porto Velho. Sua equipe também criou um site com todos os candidatos a prefeito e a vereador que ele apoiou em todo o país. O Elton Gomes, que é professor de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí, disse num texto publicado no Nexo que a eleição de prefeitos é importante para os políticos na hora de barganha e projeção de poder, visando as eleições nacionais 2 anos depois. Um prefeito aliado garante palanque a um deputado que favorece o município com emendas. Por isso, ao fazer campanha para candidatos do PL, o Bolsonaro estava ali fazendo uma aposta para aumentar a sua bancada no Congresso. O PL, que elegeu a maior bancada na Câmara em 2022 e se tornou o partido com maior fundo eleitoral para a disputa municipal, tinha um plano ambicioso de conseguir 1.000 prefeitos. Ficou na metade disso, foram 510 prefeitos, mas foi um crescimento substancial em relação à eleição anterior de 2020. O partido também melhorou seu desempenho nas câmaras municipais, elegendo quase 5.000 vereadores. Ainda assim, o partido presidido por Valdemar Costa Neto, uma legenda fisiológica que abrigou a extrema-direita de Bolsonaro, não conseguiu ter performances melhores do que partidos típicos do Centrão. Ficou atrás de PSD, MDB, PP e União, tanto no número de vereadores quanto de prefeitos eleitos. Se o Bolsonaro não transformou o PL no partido com maior presença local no país, ele ajudou a legenda a melhorar seu desempenho nos municípios brasileiros. Foi uma participação que pode reverter em bons resultados em 2026, mas que também foi marcada por ambiguidades em relação a aliados de peso, como se viu em São Paulo e Curitiba. Aliados importantes para as pretensões do ex-presidente de derrubar sua inelegibilidade e poder concorrer à presidência daqui a 2 anos. O Durma com essa volta já. As eleições para vereadores tiveram seus campeões de voto, com gente batendo recordes em capitais. A Mariana Vick escreveu um texto sobre os resultados. Mariana, dá para dizer que a extrema-direita teve sucesso nas eleições para as câmaras municipais? Dá sim. Os vereadores mais votados das 3 maiores capitais do país são do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que reúne vários políticos de extrema-direita. Esses vereadores são Lucas Pavanato, de São Paulo, o Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, no Rio, e o Pablo Almeida, em Belo Horizonte. Quando a gente pega todos os vereadores mais votados das capitais onde concorreram, a gente vê que 10 de 26 são do PL. A legenda de Bolsonaro também teve bom desempenho quando a gente vê o quadro geral de vereadores. Apesar de não ter sido o partido que mais teve vereadores eleitos no domingo, esse lugar ficou para o MDB, o PL foi uma das siglas que mais cresceram desde as eleições municipais de 2020,
ficando atrás só do Republicanos. Eu conversei com 3 cientistas políticos que comentaram esse crescimento da extrema-direita. Para Daniela Costanzo, doutora em ciência política pela USP e pesquisadora no SEBRAP e na Sciences Po, em Paris, essa foi a grande novidade das eleições municipais desse ano. A extrema-direita já existia nas eleições de 2020, mas em 2024 o espaço que ela conquistou no legislativo municipal foi muito maior, muito por causa do engajamento que esses candidatos geram nas redes sociais. E Mariana, que outros perfis de candidatos se destacaram? O grupo dos vereadores campeões de voto nas capitais inclui também políticos do Centrão e nomes famosos, principalmente de jornalistas e apresentadores de TV. Estão entre eles o Jason Goulart, do Republicanos, apresentador campeão de votos em Curitiba, o Jorge Araújo, repórter, do PP de Salvador, o Douglas Pinto, do PSD de São Luís, outro apresentador, e há também a apresentadora Priscila Costa, do PL de Fortaleza. Já na esquerda, os campeões de voto foram menos numerosos. O PT teve só uma vereadora como a mais votada de uma capital, a Carla Coser, filha do ex-prefeito de Vitória, João Coser, também petista. O PDT e o PSB fizeram cada um vereador entre os mais votados. O Marquinhos Trade, do PDT em Campo Grande, e o Romerinho Jatobá, do PSB no Recife. No meu texto, os entrevistados analisam os fatores que impulsionaram o crescimento, ou a queda, no caso da esquerda, da popularidade desses candidatos em 2024. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br. Da vacilação de Bolsonaro nas eleições de São Paulo e Curitiba aos campeões de voto nas eleições municipais, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Antônio Mami, edição de texto e apresentação de Aline Pellegrini, participação de Mariana Vick, produção de arte de Lucas Neopman e edição de áudio de Bruno Bimbati, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã a gente volta. Até!